A recente ofensiva militar da Rússia provocou uma reviravolta no equilíbrio de poder na Europa Oriental, abalando de forma significativa a estabilidade de uma organização internacional anteriormente segura. O ataque, lançado algumas horas atrás, teve impacto direto nas rotas logísticas essenciais para a Ucrânia, além de dizimar a frota da organização no Mar Negro, uma região estratégica para os interesses militares ocidentais. A destruição massiva foi visível a grandes altitudes, enquanto mísseis e drones atingiam Odessa, cidade ucraniana essencial para o fornecimento e apoio militar, onde o esquadrão inimigo foi completamente aniquilado. Esse evento não só marcou um ponto de inflexão no conflito, mas também representou um golpe direto no apoio ocidental, deixando seus líderes sem uma solução imediata. O que se seguirá é uma questão crucial que será abordada nos próximos detalhes. Se você está acompanhando o cenário, prepare-se para um conteúdo essencial. No sábado, 15 de março, faremos uma análise detalhada sobre os jogos de poder e as tensões geopolíticas que estão moldando este momento histórico. A queda iminente do governo ucraniano será explorada, oferecendo uma compreensão mais precisa do cenário atual. Não perca as informações complementares no final. A guerra no Mar Negro, anteriormente marcada por confrontos esporádicos, agora tornou-se um campo devastado pela força militar russa, que cada vez mais demonstra domínio absoluto na região. Este ataque em grande escala e surpreendente representa uma escalada nas hostilidades entre os dois países, com a Rússia reagindo após meses de provocação, destruindo parte significativa da frota ucraniana com uma ofensiva coordenada e letal. Recentemente, a dinâmica do conflito sofreu uma reviravolta impressionante. Sob a liderança do general Andrei Beluzov, as forças russas adotaram uma postura mais agressiva e direta. Em resposta para ataques ucranianos em solo russo, a Rússia implementou estratégias extremas, com o cerco a Moscou, iniciado pelas forças ucranianas, sendo o estopim para essa retaliação massiva. A destruição da frota internacional no Mar Negro não só chamou a atenção mundial, mas também alterou profundamente a percepção global sobre o conflito. Enquanto isso, no centro e sul da Ucrânia, os tanques russos avançavam sem resistência significativa, destruindo alvos críticos com precisão, e uma série de explosões secundárias reverbera por toda a região. As táticas russas evoluíram para uma ofensiva com drones, que, além de destruir alvos específicos, geravam um caos generalizado. Muitos ucranianos não estavam preparados para uma resposta tão intensa. Nos bastidores da diplomacia ocidental, uma mudança significativa começou a se desenhar. Os Estados Unidos, que haviam sido um pilar de apoio militar para a Ucrânia, viram-se forçados a interromper os envios de armamento. Isso se deu após um encontro tenso na Casa Branca com o presidente ucraniano, que demonstrou claramente sua preocupação. A interrupção no fornecimento de armas foi um reflexo do crescente descontentamento entre os aliados, deixando o futuro da ajuda militar em risco. Com a situação da Ucrânia se deteriorando rapidamente, a pressão de Moscou tem influenciado as decisões dos líderes ocidentais. Enquanto as negociações para novos acordos de armamentos entre os Estados Unidos e a Ucrânia aconteciam, um silêncio inquietante tomou conta do porto de Rezov, um ponto-chave de fornecimento. Durante dias, o local permaneceu vazio, sinalizando uma mudança estratégica nas rotas de armas que antes passavam por ali. Essa alteração na abordagem indicava uma crescente resistência russa, com sua frota inimiga, que permanecia oculta, mas vulnerável, se tornando alvo prioritário. Recentemente, encontros secretos ocorreram em países árabes, onde foram discutidas formas de reativar os suprimentos de armamentos e inteligência. Esse movimento demonstrou que, apesar de dificuldades internas, os Estados Unidos não estavam se afastando completamente da guerra. No entanto, após essas reuniões, a Ucrânia lançou mais de 300 drones contra o território russo, com mais de 100 desses drones sendo direcionados a Moscou. Esse ato de provocação gerou uma resposta implacável das forças russas, que usaram suas tecnologias avançadas para neutralizar a ameaça. A sequência de ataques culminou em uma série de eventos decisivos que podem moldar o futuro imediato da guerra. Em resposta, a Rússia intensificou sua ofensiva, utilizando enxames de drones e outros dispositivos militares para atingir alvos estratégicos. A cidade de Dnipro, localizada no sudoeste da Ucrânia, foi severamente atingida, enquanto um bombardeiro estratégico russo realizava uma missão misteriosa, sem dar tempo à defesa ucraniana para reagir. Uma explosão massiva, que coincidiu com a
chegada de um míssil, demonstrou a eficácia da resposta russa e a coordenação impecável entre suas forças. O ataque mais significativo, no entanto, ocorreu em Odessa. A destruição de um cargueiro carregado com armas e munições da Organização Internacional foi um golpe direto nas capacidades de defesa ucraniana, alterando drasticamente o curso da guerra. O navio, que tentava evitar a detecção ao usar a bandeira de um país distante, foi atingido com precisão letal. Imagens de testemunhas revelaram uma coluna de chamas que se estendia por até 1 quilômetro, uma visão que devastou a frota inimiga. Esse ataque não apenas representou uma derrota estratégica para as forças ucranianas, mas também enviou uma mensagem clara sobre a determinação russa em desmantelar qualquer ameaça à sua segurança. A refinaria de petróleo de Odessa, que já havia sido alvo de um ataque no dia anterior, continuou a arder e uma grande explosão abalou a região. Embora os detalhes sobre o impacto ainda sejam incertos, esse ataque reflete a decisão implacável da Rússia em destruir a infraestrutura militar ucraniana, um passo crucial na redução da capacidade de defesa do país. Este ataque não foi apenas uma resposta direta às ações militares de Moscou, mas também uma clara demonstração da determinação russa em sustentar sua soberania e proteger seus interesses frente a um cenário de crescente pressão internacional. Em um contexto geopolítico que se torna mais polarizado, as forças russas estão adotando uma postura cada vez mais assertiva, determinada a reverter as perdas e restabelecer o controle sobre regiões que considera essenciais para sua segurança nacional e suas ambições e estratégias. Cada decisão tomada, seja no campo de batalha ou no tabuleiro político, é uma reafirmação de que Moscou está disposta a escalar o conflito para garantir que suas necessidades geopolíticas sejam atendidas, independentemente das consequências internacionais. As ações militares da Rússia, como o lançamento de mísseis de longo alcance e o uso intensivo de drones de combate, são parte de uma estratégia calculada que visa desestabilizar as capacidades de defesa de seus adversários e alterar o equilíbrio de poder a seu favor. Cada ataque representa um avanço em seus objetivos estratégicos, enquanto a resistência ucraniana, apesar de formidável, começa a ceder sob o peso dessas ofensivas. Embora o custo humano e material seja elevado de ambos os lados, a Rússia não demonstra sinais de recuar e suas forças continuam a intensificar as investidas em pontos críticos, como centros logísticos e áreas industriais estratégicas, essenciais para o esforço de guerra ucraniano. O cenário da guerra, embora ainda indefinido em termos de um possível fim, está longe de se estabilizar. O campo de batalha se transforma constantemente e novas dinâmicas políticas surgem à medida que diferentes países e blocos geopolíticos tentam influenciar o resultado final. A Rússia, com sua máquina militar em plena operação, continua a expandir sua influência, não apenas em termos territoriais, mas também no domínio das narrativas internacionais. Por outro lado, a pressão ocidental, com sanções econômicas e apoio a Kiev, começa a fazer seus efeitos sobre os recursos da Ucrânia, forçando os Estados Unidos e seus aliados a reavaliar sua postura em relação ao conflito. A crescente dificuldade da Ucrânia em manter a resistência à medida que as forças russas avançam em várias frentes está tornando a queda do governo ucraniano uma possibilidade cada vez mais plausível. O apoio político e militar de nações ocidentais, embora significativo, não parece ser suficiente para reverter a tendência de desgaste das forças ucranianas. A ameaça de colapso do governo ucraniano ganha cada vez mais relevância, com o desmoronamento de estruturas-chave e a falência de algumas linhas de defesa que antes pareciam intransponíveis.